caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Ouro Preto, cidade tombada como patrimônio cultural da humanidade, é lembrada por suas erradias e poéticas ruas históricas. O poema de Drummond não é dito para a cidade, mas quem sabe a pedra de que fala persiste em seus caminhos. No Doc Universidade de hoje, você vai assistir ao documentário Inconfidências, uma produção dos alunos de curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. O filme nos traz interessantes reflexões sobre a convivência entre a tradição e a acessibilidade. Todos os sonhos barrocos deslizando pelas pedras, pátios de seixos, escadas, boticas, pontes, conversas, gente que chega e que passa. E as ideias. Amplas casas, longos muros. Cecília Meirelles. Eu sou um admirador da estrutura colonial da nossa região. Fazer uma recepção digna para essas pessoas que têm suas dificuldades. Agora, adaptar 100% é impossível. A gente pode pensar que falta tudo, né? Faltam pesquisas, faltam estudos, faltam boas soluções para um problema que é bastante complexo. Inconfidências. O que eu percebo, assim, o que eu sinto, eu particularmente, eu fico vendo as pessoas chegar aqui em Ouro Preto, mas eu mesmo não tenho informação das coisas. Eu não acho que é uma cidade assim tão famosa, assim, nesse sentido do patrimônio, né? Às vezes algum ouvinte fala com ele assim, Ouro Preto é famoso, né? Muito conhecido, e eu falo, não, aqui é uma cidade, né, humilde, pobre. Aí ele falou com a irmã dele. Aqui, Ouro Preto é uma cidade realmente, né, com essa fama, com esse reconhecimento, que recebe turistas de países de fora, de todo mundo. Eles vêm pra cá para conhecer museu, para conhecer igreja. Aí foi que eu entendi que aqui, que a terra, na verdade, onde eu nasci, né, que tinha esse valor todo, né, as igrejas, os museus, o cinema, né. É difícil falar sobre patrimônio. Eu só ouço falar através da imprensa, e realmente eu não conheço hoje os pontos hoje visitados de Mariana. Eu não conheço todos. Aliás, nunca entrei em nenhum deles. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Constituição Federal, artigo 215. Não somente o Brasil, como os países da América Latina em geral, estão bem atrasados em relação aos países europeus na questão da acessibilidade como um todo, não só o patrimônio. A acessibilidade
que é restrita hoje ainda nas cidades que não são tombadas, quanto mais nas tombadas. Se a gente pensar na nossa realidade mineira, né, a gente está num lugar com uma topografia muito difícil, cuja construção, a época da construção, não se pensava nesse aspecto, não tinha essa preocupação realmente de dar acessibilidade, de dar acesso a todas as pessoas, a todos os lugares. É proibido construir em leito de rio, e então você demole Paris, vamos tirar e replantar. Os leitos as cidades antigas cresciam no leito dos rios. Hoje é proibido, mas você não vai desfazer das cidades que estão ao leito dos rios. E as vias eram estreitas, porque era para cavalo, carroça. Hoje você tem carro, caminhão. O caminhão, você abre a via para o caminhão poder virar, ou você proíbe o caminhão e faz baldeação fora da cidade? Você vai criando alternativas, né? Áreas com inclinação acima de 45% não se pode ocupar, porque são áreas de risco. Ouro Preto é praticamente construído em áreas assim. Vamos acabar com Ouro Preto? Então é a questão das normas que incidem em cima de algo que já existia antes. Sempre é problemático. E aí é o bom senso, né? Eu acho que a grande questão que nós temos, na verdade, é no espaço público, no espaço urbano, que aí sim o bicho pega, vamos falar assim, que o problema realmente surge, né? Pensar em Mariana um pouco menos, mas Ouro Preto tem ruas que até pra gente, às vezes, o acesso, a locomoção é difícil. Quanto mais para pessoas que ou tem que usar cadeira de roda, ou então tem alguma deficiência visual, né, que realmente são lugares difíceis, mas acredito eu que a gente tem problema, vamos pensar a solução, né? Pelo menos aumentar o grau de acessibilidade dessas pessoas nos nossos lugares. Eu tenho um amigo que é Marquinho, ele anda de cadeira de roda, ele é cadeirante, a dificuldade, ele tem paralisia cerebral, ele gosta de vir à rua e ele tem maior dificuldade para tudo nesse, né, aqui em Ouro Preto, até para ir no banco ele tem uma certa dificuldade. Então a cidade nesse ponto, para idosos também, eu vejo muita queda. Que eu vejo que o poder público poderia estar olhando, a nivelar os passeios, a próprio calçamento. Eles dão um ajustamento nos calçamentos que é muito mal feito. O espaço público é, acho que, o mais urgente. A pessoa quer ir a um lugar que é adaptado, mas não consegue chegar nesse lugar. Não temos acessibilidade na cidade. No ônibus nós temos, aliás, não é só para mim hoje, um cego, para nenhuma deficiência hoje nós não temos acessibilidade. Os ônibus nenhum somos adaptados, os locais de visitas hoje não tem uma rampa, não tem uma informação, nada. Hoje eu vou visitar uma igreja hoje, um ponto turístico da cidade, não tenho nenhuma referência. Tem uma pessoa adaptada para orientar a gente. A deficiência dos prédios públicos, no próprio Museu da Inconfidência hoje já existe uma cadeira de rodas adaptável para que o deficiente chegue até as salas do museu. Mas você chega na Escola de Minas, você chega na Câmara Municipal, você chega no Fórum, você chega na Prefeitura, você chega na Secretaria de Cultura, se você vê os andares, são prédios de 2 andares com umas escadarias, você não tem uma esteira rolante, você não tem uma rampa, você não tem nada, não tem uma grade para você segurar uma grade para você apoiar para você subir. Isso é uma dificuldade muito grande. E o próprio calçamento da cidade é muito irregular. Por exemplo, mudar uma fachada de um prédio, aumentando, alargando a porta, por exemplo, para a entrada de uma cadeira de rodas, vamos dizer. Isso é um dificultador? Porque num lugar onde essa questão estética, tipológica não tem importância, você vai e alarga a porta tem 70 centímetros, você tem que passar para 1 metro, simplesmente altera a largura da porta. Nas nossas cidades, por exemplo, eu estou dando só um exemplo, isso dificulta, porque se tirar uma porta, se aumentar uma porta que tem 80 centímetros e transformá-la para 1,20, isso altera a linguagem, a tipologia, então tem que se pensar formas. A gente escolhe, por exemplo, uma fachada lateral, um acesso, cria um novo acesso para não ter impacto na principal visada daquele bem,
ou uma escada anexada ao prédio. Se usa muito isso de fazer algum anexo para não intervir dentro do edifício. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros, dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Constituição Federal, artigo 227, parágrafo 2. Tem intervenções que são impossíveis. Por exemplo, a norma prevê alturas de degrau, largura, tamanhos do piso, e aí você tem uma escada em pedra que foi feita à mão, talhada há 300 anos. Você não pode simplesmente cortar aquela pedra e transformar numa escada acessível. Então, sempre o ponto de partida geralmente é criar algum anexo, incluir algum novo elemento e não intervir naquilo que já existe. A cidade hoje preparada para receber o turista, hoje com necessidade, não temos. A gente pode visitar um restaurante na cidade hoje, ele não existe, não tem um cardápio em braille. Você vai num bar hoje, ele não pode contar todos, que eu não frequento todos. Os que eu frequento não tem uma rampa para uma pessoa portadora de necessidade física. E o surdo, eu acho que nenhum dos garçons tem o domínio na Libra, não. E hoje em Ouro Preto é um lugar que, né, que tem esse patrimônio, que tem a sua fama mas aí não tem essa questão da inclusão mesmo. Há um tempo atrás, aí ele fazia perguntas e aí a pessoa responde para ele através da fala e ele sente muito triste. A impressão que dá é que, né, ele é muito diferente, que ele não entende nada. Falta, assim, em Ouro Preto, em diversos locais, escola, tem que ter intérprete, né? As pessoas precisam aprender Libras para poder comunicar, para poder conversar. De uma forma geral, é uma questão muito difícil. Para o deficiente visual hoje, na minha situação, eu me domino pelo tato. Nós temos exemplo por várias peças aqui em Ouro Preto, a qual as pessoas foram colocando o dedo, com o tempo vem deteriorando, vem caindo a pintura e tal, onde o próprio contato das nossas mãos consegue transmitir uma forma de oxidação a essa obra de arte, ao ouro, ou então a própria pintura. Isso aí vem desgastando. Eu não vejo interessante o deficiente, de qualquer forma, ter o contato direto com a obra de arte. Eu vejo isso muito perigoso, por como que você vai poder preservar a nossa história. Todo o meu controle das coisas que eu faço, meus tecidos, minha roupa, tudo que eu faço hoje, eu escolho pelo tato. Meu domínio de tudo é o tato e a audição. Não adianta você tentar, você quer, mas o sistema não ajuda. Você vai entrar hoje, vamos pegar referência à Igreja da Sé hoje. Eu não tenho como entrar lá para quê? Eles não sabem me informar nada, eu não tenho nada eles não me passam nada. Eu entro e saio. Tem situações que nem chega, ninguém me aproxima de mim para saber o que eu quero lá dentro. Ouvintes, por exemplo, chegam aqui e conversam inglês normalmente, né? Eles têm pessoas que vão receber. No meu caso, é diferente. Eu não tenho ninguém para conversar aqui comigo e me passar todas essas informações, né? Então, para o surdo, por exemplo, falta essa questão da adaptação da língua dentro do museu,
ou para próprios turistas mesmo que estão vindo de fora, né? Tá, a cidade é famosa no mundo inteiro, isso é verdade. Mas e para os surdos aqui de Ouro Preto? Eu acho que temos um caminho a percorrer, mas eu acho que as instituições que são responsáveis pela preservação, e vamos passar por todas, né, desde dos órgãos preservacionistas, como o IFAM, o IEF aqui em Minas, a Prefeitura, né, através da sua Secretaria de Patrimônio, seu Conselho Municipal de Patrimônio, as instituições de ensino, a UFOP, o IFMG, né, aqui em Ouro Preto, né, mas em todos os âmbitos, organizações não governamentais, eu acho que todos somos responsáveis, né, por encontrar soluções para esse problema. Agora, a gente precisa ter acesso a todo esse patrimônio de Ouro Preto, porque eu particularmente, o que eu conheço é muito pouco. Tenta passar por um de nós, entendeu? Venha visitar a cidade como um vestido na pele de um deficiente visual, de um cadeirante ou de um surdo. Derrubar as barreiras físicas e sociais dos espaços, edificações e serviços destinados à fruição do patrimônio cultural é medida fundamental para que todos possam participar do processo de conhecimento de nossa cultura e história. Conheça também o Núcleo de Educação Inclusiva da UFOP. A Coringa, revista laboratória produzida pelo curso de jornalismo da universidade, traz uma interessante matéria a respeito do assunto em sua segunda edição de 2012. Confira no site www.jornalismo.ufop.br/revista Coringa. Curta, compartilhe e conheça. Até o próximo DOC Universidade!